Amado, amada irmã, você que caiu no meu vídeo, caiu no meu conteúdo e eu quero falar com você. Deus te parou por um tempo e não foi um castigo, foi preparo, que ninguém imagina para o que é. Irmãos e irmãs, existe essa dor silenciosa que poucos conseguem explicar. A dor de você estar andando com Deus e de repente tudo para. Nenhum pecado escancarado, nenhuma rebeldia consciente, nenhuma porta errada que você escolheu. Mesmo assim, todos os seus caminhos ficam travados, as respostas estão cessadas e o céu parece que está quieto. A vida entra num tipo de pausa forçada e você não entende o que está acontecendo. É nesse momento que muitos concluem errado, dizendo: Deus está me castigando. Mas a Bíblia revela algo mais profundo, mais sério e mais misericordioso. Muitas pausas de Deus não são juízo, são proteção. Deus não para quem está perdido. Ele para quem está alinhado, mas ainda não está pronto. Ele freia não para te humilhar, mas para te preservar. Ele silencia não mais para te abandonar, mas para te livrar. O problema é que nós fomos ensinados a associar os avanços com bênçãos e as pausas com fracassos. Mas no reino de Deus, parar no tempo certo é tão espiritual quanto avançar. E há decisões que, se tomadas antes dessa maturidade, não constroem destinos, mas destroem propósitos. José do Egito, ele entendeu isso da forma mais dolorosa possível. Você imagina o que ele passou. Ele tinha as promessas, ele tinha os sonhos, ele tinha um chamado. Deus havia falado claramente sobre governo, sobre autoridade e exaltação. Mas entre o sonho, ele teve o sonho e o trono, houve um cárcere. E não foi um cárcere porque ele pecou, porque ele errou, mas foi um cárcere pela fidelidade de Deus. José foi preso, sim, porque fez o que era certo. Sim, aos olhos humanos, isso não faz sentido nenhum. Aos olhos espirituais, isso é preparo puro. Se José tivesse chegado ao governo do Egito sem passar pela prisão, ele teria governado com soberba, com imaturidade emocional, com desejo de vingança. O cárcere de José não foi um atraso, foi um tratamento interno. Deus estava precisando arrancar de José a necessidade de provar algo para seus irmãos, o desejo de ser reconhecido pelo pai, a impulsividade da juventude. Ali no cárcere, José perdeu o controle da própria vida para aprender a confiar totalmente no controle de Deus. Enquanto José estava ali preso, Deus estava livrando José de alianças erradas, de decisões precipitadas, de amizades que não suportariam o nível de autoridade que viria depois. O silêncio de Deus ali na prisão não era a ausência de Deus, era proteção estratégica. E sabe, irmãos, o mesmo aconteceu com Davi também. Davi foi ungido rei ainda jovem, cheio de promessas, cheio de potencial, mas entre essa unção e entre o trono houve um deserto. E o deserto não é um lugar bonito, não. É um lugar solitário, é um lugar seco, é um lugar injusto, é um lugar confuso. Davi já era rei no mundo espiritual,
mas ainda não podia sentar no trono natural. Deus o parou no deserto, porque o trono exige caráter que só o anonimato produz. No deserto, Davi aprendeu a depender de Deus, a ouvir Deus, quando não haviam mais aplausos humanos. Davi aprendeu a adorar a Deus sem público. Ele escreveu inúmeros salmos. Ele aprendeu a obedecer sem recompensas imediatas. Davi aprendeu a não tocar no que Deus não autorizou que ele tocasse, mesmo quando ele teve oportunidades. Saul dormia, a lança estava ali, o trono parecia já estar nas suas mãos, mas Davi não avançou antes do tempo. Isso foi maturidade espiritual. Ter oportunidade, mas não ter permissão, e saber esperar. E se Davi tivesse assumido o trono pela força, teria reinado com culpa. Mas porque esperou, reinou com autoridade legítima. O deserto o livrou de se tornar um rei como Saul foi. O deserto ensinou a ser um homem segundo o coração de Deus. Saul, ele foi ungido rei e na mesma hora ele assumiu o trono, enquanto que Davi teve um preparo de muitos e muitos anos. E Jesus? Jesus, o próprio Filho de Deus, viveu 30 anos aqui na terra em total anonimato. 30 anos sem milagres públicos, sem multidões, sem reconhecimento. Ele não estava perdido, não. Ele não estava atrasado também, não. Ele estava alinhado ao tempo do Pai. O silêncio antes do Jordão não era falta de poder, era obediência perfeita. Jesus poderia ter começado antes? Poderia. Ele tinha poder, ele até tinha, mas a maturidade espiritual não é fazer tudo o que se pode, é fazer apenas o que o Pai manda quando o Pai manda. O anonimato foi o lugar onde Jesus fortaleceu a sua identidade como Filho de Deus, a sua intimidade, a sua dependência total do Pai. E quando ele apareceu, ele não apareceu para se promover, ele apareceu para cumprir o seu chamado. E isso revela um princípio imutável do reino. Deus nunca solta alguém no público antes de tratá-lo no secreto. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse lugar, amado irmão, amada irmã. Você não caiu, mas parou. Você não pecou, mas travou. Você não desistiu, mas parece que nada anda. O inimigo sussurra: Deus te abandonou. Mas a verdade é exatamente outra. Deus te livrou. Livrou você das decisões emocionais, livrou você de alianças que drenariam a sua unção em Deus, livrou você de relacionamentos que não suportariam o seu chamado, livrou você de chegar cedo demais em lugares que exigem estrutura espiritual. O silêncio de Deus muitas vezes é Deus te impedindo de ouvir as vozes erradas. É Deus cortando os ruídos. É Deus fechando portas que, se abertas, teriam custado caro demais. Você não foi parado porque você é fraco. Você foi parado porque o que vem depois exige mais força. Deus não investe tanto tempo preparando algo pequeno, não. Quando Ele te freia é porque o próximo passo é algo grande demais para pessoas imaturas. E maturidade
não se adquire correndo, se adquire esperando, obedecendo e sendo moldado pelo Pai. Enquanto você achava que estava perdendo tempo, Deus estava ganhando terreno em você. Estava ajustando sua visão, estava curando suas emoções, estava quebrando suas dependências e estava limpando intenções. Ele estava fortalecendo as raízes, porque raízes fortes não são arrancadas com tempestades. Porque árvores que crescem rápido demais caem fácil, mas árvores que criam raízes no silêncio resistem às piores tempestades. E se hoje tudo parece estar parado, não se desespere, irmão, irmã. Não force as portas, não crie atalhos, não faça isso. Não negocie seus princípios. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. O mesmo Deus que te parou é o Deus que te libertará ali na frente. E quando Ele te libertar, não será confuso, não será forçado, não será pela sua carne, mas será claro, será firme, será definitivo. Irmãos, o céu não se atrasou. Você não está esquecido, você não está sendo castigado, você está sendo preparado. E quando o tempo certo chegar, ficará evidente para todos. Não foi pausa, foi estratégia de Deus. Não foi silêncio, foi livramento de Deus. Não foi castigo, foi o amor. E o amor tudo pode. O amor. Então fique com essa palavra, com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.